Queridos, abram comigo suas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8. Lucas 18, versos 7 e 8. Senhor Deus, esta é a Tua palavra. Nós clamamos a Ti que seja conosco nessa noite, nos abençoe, nos edifique. Derrame sobre nós a Tua graça e o Teu favor, que o Senhor possa falar conosco para que possamos estar receptivos, com os corações abertos, prontos para ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Alguns devem estar achando estranho, né? O que é estranho? Domingo foi o mesmo texto. Ouvindo ali a palavra do pastor Juliano, que trouxe uma mensagem muito edificante para nós, ele falou sobre uma fé que o Filho do Homem, que Jesus espera, e ele falou sobre uma fé ativa, uma fé externalizada, uma fé confiante, que não é para conhecer Deus, mas é fruto daqueles que conhecem Deus. Eu tinha separado um sermão já para pregar, e é esse sermão que eu vou pregar mesmo, não mudei, mas este texto que ele usou e a mensagem que ele pregou no domingo, basicamente pode ser a introdução da mensagem que eu vou trazer hoje. Eu também vou falar sobre manifestações da fé. E é interessante que ele falou sobre essa fé. Qual é essa fé que nós vamos encontrar? E esse sermão que eu tinha separado, eu estava uma dificuldade em encontrar, na verdade, o texto-chave dele. Porque geralmente quando eu venho aqui, eu trago uma mensagem mais expositiva, vou caminhando, vou explicando, falando um pouquinho, vou explicando. E esse sermão é uma mensagem um pouco diferente, porque na verdade ela fala sobre encontros impressionantes de Jesus. Mas o interessante destes encontros é que nós não estamos falando aqui de pessoas que se impressionaram com Jesus. Isso é fácil. Eu imagino que qualquer pessoa que se encontrasse com Jesus teve um encontro impressionante com ele. Mas eu estou falando de alguns momentos em que Jesus se impressionou com pessoas. Pensa o quão fantástico é isso, não é verdade? E eu acho que todos nós, quando vemos alguns exemplos na Bíblia, nós nos identificamos com essas pessoas. E a palavra não é inveja, é admiração mesmo. A gente fala, eu queria ter esse tipo de experiência. Imagine, o Deus encarnado olhou para aquela pessoa e disse, quão grande fé, que impressionante. Em nenhum lugar eu encontrei assim. Então eu queria trazer para os irmãos, aproveitando esse versículo-chave, que foi devidamente usurpado da mensagem do pastor Juliano, mas aí é um incentivo também para vocês irem no YouTube e ouvirem a palavra que foi ministrada no domingo, para ser o balizador desta mensagem de hoje. E vai ser um sermão diferente, eu vou falar sobre 6 encontros impressionantes que Jesus teve. Parece aqueles vídeos de YouTube, né? Senta o dedo aí no like, hoje nós vamos ver 6 encontros impressionantes. Primeiro encontro, não, mas não é bem isso. Eu tenho certeza que os irmãos vão entender a minha motivação, porque em cada encontro destes, houve uma manifestação diferente de fé, uma manifestação impressionante de fé, que talvez nós já tivemos em algum momento da nossa caminhada, e que nós queremos ter novamente, ou que nós precisamos de ter um encontro similar. O primeiro encontro está ali em Mateus 8, versos 5 até o 13. Eu não vou ler os textos
eu vou meio que recontar as histórias aqui. Algumas histórias os irmãos já conhecem muito bem, outras os irmãos podem estar notando, pesquisando. Essa história é de quem? Um oficial romano, um centurião. O que é um centurião? É um oficial que coordenava ali pelo menos 100 soldados. Ele era um gentio, ou seja, ele não era judeu. Ele era um homem de autoridade e disciplina, e ali ele estava buscando Jesus para clamar pela cura de um servo dele. E a resposta, ele disse, o impressionante disso, é que ele disse que Jesus não precisava de ir até a sua casa. Imagine, ele manda servos irem até aquele homem, e quando Jesus ele encontra com aqueles servos, ele fala, olha, esse homem fez muito bem a nós, e ele precisa de cura. De repente chegam mais servos e mandam um recado, olha, fala para Jesus que não precisa dele vir à minha casa, porque eu também sou um homem de autoridade, e eu entendo que se ele der uma palavra, é o suficiente. Jesus responde, e a frase de Jesus aqui que eu quero enfatizar: nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. A primeira manifestação de fé que eu quero citar aqui nessa noite é uma fé única, é uma fé especial, é uma manifestação de fé que nós temos em momentos especiais e que ela se apresenta de uma forma que não é replicada em muitos lugares. Jesus olha para aquela situação e ele fala, nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo no lugar de manifestação de fé, eu encontrei tamanha fé. Quantos de nós gostaríamos de ouvir Jesus replicando isso sobre nós, não é verdade? Eu não vi tamanha fé em Belo Horizonte. De repente uma situação, e Jesus fala isso sobre nós. Essa é uma fé que ela não exige sinais, ela não é precipitada, ela não precisa de algo imediato, é uma fé que não é imediatista, e ela fala muito para nós nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, onde tudo tem que ser imediato, não é verdade? Quando eu era adolescente, eu lembro que o que era um recado, talvez muitos já passaram por isso, você saía para trabalhar, e você voltava à noite, e aí você via lá num pedaço de papel, a sua mãe anotou, o fulano te ligou, e ele te ligou 10 horas da manhã, você vai ligar para ele retornando amanhã, no outro dia. Então às vezes a pessoa esperava um dia para ter uma resposta de um recado. Hoje em dia, se a gente manda um WhatsApp e a pessoa não responde em 10 minutos, a gente já pensa, esse daqui está me desvalorizando, ou o que será que aconteceu com fulano? Nós vivemos em tempos de imediatismo. E aquele centurião, ele não somente não era imediatista, quanto ele não se deixava manipular pelas circunstâncias, mas confiava no poder de Cristo. Ele falava assim, olha, ele entendia que Jesus era um homem de autoridade, o conhecimento do conceito de autoridade espiritual e da autoridade de Cristo é fundamental aqui. Ele nos habilita não somente a receber para crer, mas crer para receber. Entenderam o caminho? Uma vez eu estava num programa de entrevista, uma televisão evangélica, e uma pessoa me perguntou assim, por que não tem tantos milagres hoje em dia? E eu falei, olha, eu não acho que não tem, eu já experimentei milagres, eu já vi milagres. E a diferença de bênção e milagre, né? Bênção é aquilo que você consegue explicar. Meu filho passou no vestibular muito difícil. Não é um milagre, é uma bênção. Ainda que seja muito difícil, é uma bênção. O milagre, ele não tem explicação. A pessoa estava ali condenada pelos médicos, ia morrer. De repente, ninguém sabe explicar. O médico não sabe explicar. Isso é um milagre. É um milagre. Mas não é que não tenham milagres hoje em dia, eu acredito que tem muitos milagres hoje em dia. Talvez esses milagres não estejam aí na mídia, mas tem muitos milagres. Eu já presenciei milagres, eu já vi curas instantâneas, no momento de oração. Mas eu respondi, olha, eu não acho que não existam milagres, mas eu acho que hoje as pessoas, elas estão como aqueles homens que falavam para Jesus, afasta o sinal para que creiamos. E o milagre não funciona dessa forma. Não é assim. O milagre não é para gerar fé. É a fé que gera o milagre. E aqui, este homem,
Impressionou Jesus porque ele tinha uma fé tão única que gerou um milagre à distância. O milagre Wi-Fi. Uma fé que lê o cenário, não pelas circunstâncias, mas pelos movimentos de Deus. E nós temos que aprender isso. Aprender a ter fé não pelas circunstâncias, aprender a ler o cenário. O cenário está difícil, mas Deus pode fazer algo aqui. Deus já está se movimentando aqui. E talvez Jesus já tinha até começado aquele movimento. Olha, não é necessário, porque eu conheço, eu entendo a autoridade de Jesus. Não é para crer, é porque crer. Primeiro encontro, uma fé única. Mas passando de uma forma breve, eu disse que são 6 encontros, para nós não nos alongarmos muito. O segundo encontro está ali em Mateus 15, de 21 a 28. A mulher cananeia. Aquela mulher, nós conhecemos a história, estava ali quase que sendo provocada por Jesus, buscando também a cura para outro, buscando a cura para a sua filha. E Jesus, não provando a fé dela, porque é interessante a palavra, eu coloquei um título nessa mensagem, eu acabei me esquecendo de passar para os irmãos, vendo-lhes a fé. Eram pessoas que Jesus via a fé de forma impressionante. Jesus já conhecia a fé dessa mulher, que estava ali buscando a cura para sua filha. E ela buscando ali, clamando, cura minha filha. Jesus fala, olha, não é lícito eu tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher responde, mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas. Nós podemos pensar que essa mulher foi uma mulher desprezada, mas no final Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé. A segunda manifestação de fé é uma fé grande, é uma fé que não desiste diante do silêncio ou da provocação. Em muitos momentos nós clamamos e não há resposta. O primeiro clamor dessa mulher, Jesus também não respondeu. É uma fé que persevera diante dos obstáculos, continua crendo, mesmo sem uma resposta imediata. A palavra aqui é perseverança. Uma fé grande, ela é construída nas bases da perseverança. Por que Deus tarda? Alguns perguntam. Deus não tarda, mas Deus tem um momento certo, um momento que vai construir uma fé sólida. Muitos param na primeira dificuldade, não é verdade? Mas a fé verdadeira, ela insiste até o final. A pergunta aqui é, até quando nós estamos dispostos a investir a investir por uma causa? No caso dessa mulher, a causa dela era sua filha, e ela estava disposta a investir tudo, inclusive até uma reputação. Fui diminuída, não importa, eu quero encontrar algo. Bem-aventurados aqueles que são quebrantados de espírito. O que é o quebrantamento? Alguns textos trazem humildade, outros textos trazem pobreza, mas o quebrantamento aqui é o significado especial. O quebrantamento é a capacidade de mobilidade, de encurvatura que você tem no momento da provocação, no momento da tribulação. Nós temos engenheiros aqui, nós sabemos que, não sei se eu vou me expressar da maneira correta, mas uma obra rígida demais, ela não é o melhor cenário, ela tem que ter uma certa mobilidade. Expressei correto? Por exemplo, você vê um estádio, vocês já notaram, os homens já devem ter percebido que os estádios às vezes se movem, né? Ele tem que fazer aquele movimento, porque é esse movimento, é esse dobrar que ajuda na absorção e para ele não desmoronar. Muitas vezes nós achamos que temos fé porque somos duros, mas na verdade aquele que é rígido demais, ele pode ser facilmente desmoronado.
mas aquele que se encurva, bem-aventurado, feliz, os que se encurvam quando vem o sopro, quando vem o Espírito. A palavra é a mesma. Quando bem-aventurado aqueles que se encurvam perante o sopro. Eu lembro muito do exemplo do bambu. Na China tem parques, eu acho que no Brasil também tem parques com bambus. E é interessante que eles crescem assim, e eles não se quebram exatamente por causa da maleabilidade que eles têm diante de grandes movimentos, de tempestades e de clima. A fé grande, ela é assim. Ela se encurva perante a face correta. No caso dessa mulher, ela se encurvou perante Cristo. Por isso Cristo disse, grande é a tua fé. E pense que em cada encontro desse, Jesus curou muitas pessoas. Mas aqui ele está dando alguns adjetivos. A primeira, uma fé única. A segunda, uma fé grande, porque é uma fé quebrantada. O terceiro encontro que nós temos está lá em Marcos, capítulo 5, verso 25 até o 34. Uma mulher que sofria há 12 anos de um tipo de hemorragia, uma doença, que fazia com que ela perdesse todos os seus recursos. E ela era também considerada impura pela lei. Mesmo presa nessa doença há tanto tempo, ela não se deixou neutralizar e desistir. Pelo contrário, indo no meio de uma multidão, se esgueirando ali, ela falou assim, se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. A fé dela não neutralizou, a fé amadureceu na dor. Ela declarou, se eu apenas o tocar, eu ficarei curada. A palavra-chave ali não é nem único, nem tamanho, nem grande, mas filha, a tua fé te salvou. Aqui uma fé que não tem, é uma fé silenciosa, uma fé quietinha, mas extremamente perseverante. Uma fé simples, silenciosa, mas firme. Ninguém viu ela chegando, ninguém viu quando ela tocou. Quando Jesus perguntou, quem me tocou? De mim saiu virtude, poder saiu daqui. Talvez um pouco constrangida, um pouco fragilizada. Imagine há quanto tempo essa mulher estava longe do ambiente congregacional, se sentindo talvez solitária e com medo. E eu acho que nós nos identificamos com todos esses encontros, mas com ela talvez nos identificamos um pouquinho mais. Porque quantas vezes nós nos sentimos fragilizados? O pastor Juliano confessou aqui domingo, falou, olha, eu estou passando por um momento difícil. Todos nós aqui já passamos por momentos difíceis. E muitas vezes esses momentos nos tornaram tão frágeis, tão vulneráveis. E aquela mulher talvez se sentia tão vulnerável. E naquele momento de vulnerabilidade, ela tem um encontro especial onde ela é admirada pelo próprio Deus. E a palavra que ele usa é filha. A tua fé te salvou. Existem sim buscas silenciosas e longas, tá? Silenciosas e longas. Se eu não me engano, Jesus estava no caminho para ressuscitar uma menina de 12 anos. Não era isso? Eu acho que é isso. E ela estava há 12 anos passando por aquela tribulação. A pessoa que estava buscando Jesus estava há alguns dias naquela tribulação, talvez desde que sua filha estava doente. Aquela mulher estava há 12 anos, a idade da pessoa que estava buscando a cura. Existem algumas buscas que são silenciosas e longas, que não se destacam na multidão. A fé longânima não desiste com o tempo, ela se fortalece nela. Aí a gente pode diferenciar um filho da fé do que não é. Mesmo numa tribulação longa, poxa, mas eu fui para a igreja e nada aconteceu na minha vida. Quanto tempo? Essa mulher ficou 12 anos. E até pior, afastada, proibida de congregar.
Quem persevera em fé, ainda que em silêncio e sofrimento, encontra resposta no tempo de Deus. Basta saber extrair poder dele. O terceiro encontro. Então, até aqui uma fé única, uma fé grande, uma fé silenciosa. E a próxima manifestação de fé está ali em Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. O contrário, uma fé completamente gritante e manifesta. Um mendigo cego gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que curioso, não é verdade? Uma fé tão silenciosa num cenário, uma outra fé tão gritante. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Impressionou Jesus o escândalo, a luta para encontrar algo. Clama com intensidade, não se cala diante da oposição. Cala a boca, dispensa logo a ele está incomodando, a gente não consegue nem falar direito. Mas que reconhece Jesus como Senhor, o Filho de Davi, o Rei. Não é uma fé, há uma fé silenciosa, há também uma fé que grita por socorro. Quando tudo aperta, a gente cala ou a gente clama, ou a gente busca. Aqui um adendo importante, tá? Observe que não há, eu acho que aqui é interessante, nesse quarto modelo apresentado, que não há um modelo correto, ou que exclui o outro. Não tente copiar relacionamento. A fé cristã, ela não é uma religião, ela é um relacionamento. Nós não temos que copiar relacionamentos. Nós temos que colocar para Deus o nosso melhor. Desenvolva um relacionamento que tenha as suas próprias digitais, as suas próprias impressões, e saiba discernir também momentos específicos de manifestações diferentes. Deus espera isso de nós. Nós não estamos engessados em um modelo, é como casamento. Às vezes as pessoas falam assim, não tem aquele ditado, fala assim: a grama do vizinho é mais verde. Se eu agir igual aquele marido, se eu for igual aquela esposa. Nós temos temperamentos diferentes. E no caso, com Deus se manifesta assim também. Não adianta eu olhar simplesmente para outra pessoa. Eu não estou falando que nós não podemos ser imitadores de pessoas, mas eu estou incentivando a olhar para essas manifestações de fé e compreender relacionamento. Relacionamento. Deus te aceita do jeito que você é. E com a manifestação que você quer trazer para Ele, ou que você precisa naquele momento. Se é em silêncio, só toque na orla dele. Se é gritando, clame e consiga. Mas o importante é buscar e extrair poder. É isso que nós queremos no final das contas. Manifestação de fé. Porque quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Eu creio que sim. Mas em diferentes manifestações, em diferentes grupos, em diferentes congregações, em diferentes grupos que creem de tantas diversas formas. E isso é tão belo e tão maravilhoso. O quinto encontro, Lucas 17, de 11 a 19. Um leproso samaritano, na verdade 10 leprosos são curados por Jesus naquele dia. Mas um deles, e aí Jesus fala: agora vão, se apresentem lá ao sacerdote. Um deles, porém, pensa: peraí, eu não fui lá agradecer. Ele volta e ele se prostra. Jesus fala então: não houve ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Isso impressionou Jesus. Tantas pessoas, os outros todos, cresceram ouvindo sobre profetas, sobre curas, sobre milagres, e aquele que não cresceu ouvindo talvez sobre isso,
Ele volta e ele se curva. A tua fé te salvou. É uma fé grata, uma fé agradecida. Será que nós estamos tendo esse tipo de fé? A fé agradecida, às vezes a gente olha para as pessoas que experimentaram tantos milagres de diferentes formas, e aí a gente pensa, mas espera aí, eu não estou... A minha vida é meio que um marasmo, não tem grandes coisas, não tem pequenas coisas, não tem grandes bênçãos, não tem muitos problemas. Já agradecemos hoje, já voltamos para os nossos quartos e nos curvamos perante Deus para agradecer. 10 receberam, só um voltou. Nem todo milagre produz uma fé verdadeira. Isso daqui é um fato. Você só pede ou também agradece a Deus? Eu só estou clamando e a minha vida ela está baseada em pedir uma escada de pedidos, ou eu também sei olhar para a minha vida e agradecer? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me deu, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Não é verdade? Será que nós sabemos fazer isso? Podemos fazer isso nessa noite? Agora, a frase que foi dita anteriormente, só para não pular ela, ficando apenas uma menção, nós temos que compreender isso. O milagre, ele tem que ser fruto de uma fé verdadeira, e ele tem que produzir em nós reações que amadureçam e nos levem a novos estágios de fé. Aproveitar esses momentos. Aquele que voltou e agradeceu, ele teve não somente um momento de cura com Jesus, mas um momento plus, um momento especial de se prostrar, ouvir Jesus e escutar um pouco mais. Uma fé grata, uma fé agradecida. E o último encontro que eu gostaria de estar falando nessa noite, em Marcos 2, de 1 a 12. Nós já ouvimos essa história tantas vezes. Aquele homem que é baixado numa maca por seus amigos, naquela casa que é destelhada, onde não havia nem lugar para entrar, não havia acesso ali. Jesus então diz, vendo-lhes a fé, ou vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 10, verso 5, eu li o verso 5, agora verso 10, de Marcos 2. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, e estes ficaram atônicos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Para esses homens foi algo único também. Mas essa fé aqui é uma fé intercessora. É o tipo de fé que se manifesta em grupos, no coletivo, se manifesta em favor dos outros. Muitos creem só para si, mas há aqui uma fé que carrega outros até Jesus. Aqueles amigos carregaram aquele homem até Jesus. Quantos nós temos levado até Jesus através da nossa fé? Ou quantos nós temos suportado em fé para que Cristo opere um milagre? A fé também pode ser coletiva e intercessora. No caso, esses homens aqui desfrutaram de uma fé coletiva. Mas é interessante a resposta de Jesus, porque Jesus, ele fala assim, olha, agora toma a tua maca, ou seja, não é o tipo de fé que vai tornar as pessoas dependentes de mim. Eu não me torno dono de ninguém. Uma vez um aluno meu me perguntou assim, professor, final de uma aula de apologética, eu estou saindo de uma igreja e eu queria saber se a minha igreja ela tem uma característica de seita. Eu achei estranha a pergunta dele, eu falei, mas tá, vamos aqui, tem a Bíblia como palavra de Deus? Ele, olha, tem, diz que tem. Jesus é o único caminho? E a igreja, eles entendem que a igreja ela é objeto de salvação? Aí ele falou, olha, quando eu saí de lá, o pastor falou comigo assim, você está saindo e a sua salvação está ficando aqui, porque você foi salvo aqui, então a sua salvação está aqui. Aí eu falei, olha, eu sinto lhe informar
que sim, tem característica de seita sim, porque não entende a igreja indivisível, invisível de Deus, né? Essa fé intercessora, ela não é uma fé que copta pessoas, porque quando Jesus opera o milagre, ele fala, agora você carregue a sua própria maca, tome a sua cruz e me siga. Uma fé intercessora, a nossa fé que liberta, que ajuda pessoas a serem levadas até a libertação. Como conclusão, para nós concluirmos, Jesus, ele não elogiou os mais religiosos, os mais conhecedores da lei, ele elogiou aqueles que tinham uma fé ativa, externa e uma fé confiante. Como é que Deus tem olhado para nós? Qual fé ele tem encontrado em nós? Ou qual homem ou mulher de fé ele tem encontrado em nós nos dias de hoje? Talvez a gente precise voltar a confiar, começar a agir, clamar com mais intensidade, perseverar silenciosamente, ser grato, interceder por alguém, não importa. Jesus continua buscando por homens ou mulheres de fé. Amém? Então eu gostaria de orar pelos irmãos. Talvez você tenha sido essa pessoa, talvez você tenha necessitado ser esse tipo de pessoa. E eu quero orar por você, para que Deus, ele seja aquele que é o firme fundamento da sua fé e ela possa se manifestar no nosso meio. Vamos nos colocar em pé, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça e pelo Teu favor. Que o Senhor continue nos instruindo, nos levando em graça, em paz, nos levando, Pai, nos ajudando, despertando em nós fé tamanha que possa ser admirável a Ti. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Toma em Tuas mãos todas as nossas ansiedades e dúvidas, eu te peço em nome de Jesus. Talvez tenhamos clamado, mas temos tropeçado nas próprias dúvidas, e por isso eu clamo a Ti, peço ao Senhor, liberta aqueles que estão sofrendo com setas de Satanás, que tentam endurecer o coração, para que se manifeste fé. Eu peço também ao Senhor, em nome de Jesus, traga libertação, e ajuda-nos a ver, Pai, a ver o impossível acontecer, eu te peço em nome de Jesus, porque a fé é certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que ainda não se veem, mas nós podemos ver pela fé, assim como o Senhor viu, vendo-lhes a fé. Que o Senhor olhe para nós, e o Senhor possa dizer, vendo-lhes a fé, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém e amém.